Mundo. Muito bom ter você, ver a carinha de vocês, né? Muito bom. Vamos começar, então. Hoje, se Deus abençoar, nós vamos fazer o livro de Deuteronômio e Josué. Eu queria ler lá em Deuteronômio 4, versículo 20, começar nosso estudo com esse versículo. Fala o seguinte: mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Vamos orar então, queridos, viu? Para a gente começar. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, ó Pai, porque realmente nós somos a herança do Senhor e o Senhor é a nossa herança. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu amor, ó Deus, tão grande e profundo por nós, que realmente nós não conseguimos entender. Colocamos essa palavra, ó Deus, diante do Senhor, para que o Senhor possa usar conforme lhe aprouver, ó Deus. A tua palavra diz que essa palavra não volta vazia, que ela possa mesmo encontrar lugar nos nossos corações e realizar o propósito que já determinou para ela. Muito obrigada pela vida das minhas irmãs e abençoe-nos, ó Deus, neste tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, bom dia a todos, que eu não falei. Eu queria, antes da gente entrar propriamente em Deuteronômio, eu gostaria de... a gente falou na última aula sobre Balaão, né? Balaão que foi... ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus não deixou que isso acontecesse. E, embora ele fosse uma pessoa que não confiava em Deus, vamos dizer assim, né? Ele fez uma profecia muito linda sobre Jesus, sobre a estrela de Jacó. É uma profecia muito bonita que tem lá em Números, lá em Números, né? Que ele fez essa profecia. Mas Balaão, ele lá em Apocalipse 2:14, depois vocês vão ver, e mesmo em Números 31:6, como ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele induziu o povo à corrupção. Então, isso foi uma coisa muito ruim que ele fez, por causa do dinheiro, ele queria receber aquele dinheiro, né? Por isso que lá em Apocalipse fala do espírito de Balaão, que é aquelas pessoas que visam lucro nas coisas de Deus. Então, lá em Números 31:16, a gente já vai ver o que ele fez. Disse Moisés: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, ele induziu as mulheres moabitas a conquistarem os homens lá, né, de Israel, e eles pecaram, se prostituíram com essas mulheres. Isso foi conselho de Balaão. Então, eu queria só deixar essa ressalva para a gente entender, né, o porquê. E outra coisa também, que até a gente já vai entrar, mas lá vão abrir aí em Deuteronômio 9:5, porque Deus manda destruir aqueles povos todos daquela região, e a gente fica pensando, nossa mãe, como que pode uma coisa dessa? Alguém abre, nós vamos ler vários textos, irmãs, durante a nossa aula hoje, então se vocês puderem agilizar achando os textos e lendo, seria muito bom, que a gente não perde tempo. Então, seria Deuteronômio 9:5, alguém acha para nós, e outra pessoa abre Gênesis 15:16, por favor. Deuteronômio 9:5. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração que estás entrando à terra prometida para dela tomar posse. É por causa da impiedade dessas ações que Yahvé foi expulsando-las da sua frente, e também para cumprir a palavra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso mesmo. Agora lá em Gênesis 15:16. Na quarta geração, para que não se ponha
da iniquidade dos amorreus. Está falhando aí, Daniela. Acho que é você que está lendo. Na quarta geração tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olha bem, Deus já está falando da iniquidade daquele povo lá na época de Abraão. Então, na quarta geração, depois de 400 anos que o povo ficou lá no Egito, o povo de Israel ficou no Egito, eles voltaram para conquistar aquela terra, porque Deus falou que eles eram homens maus, né? Foi isso que está falando em Deuteronômio 9:5. Então, é esse o motivo, né? Olha, fala que não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que Enza possui a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti. Então, essas nações, elas tinham costumes muito contrários àquilo que era o propósito do coração de Deus. Então, isso é o motivo que Deus foi expulsando essas nações. Então, queridos, a gente vê... Ô, Jorge, pode começar a passar aí para nós os slides, por favor. Deuteronômio significa repetição da lei. Então, o livro de Deuteronômio ele fala, realmente, é um resumo dos outros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Então, Moisés levantou uma geração, uma outra geração, né, nova, que essa geração é que vai possuir a terra. A primeira geração morreu no deserto. Então, a gente vê que Deuteronômio significa segunda lei. Em hebraico, é isso aí que eu não sei ler, devarim, parece, é a repetição da lei. Lá em Deuteronômio 29:1. Alguém abre aí para nós Deuteronômio 29:1. São estes os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles em Horebe. Isso, então aqui, depois nós vamos ver que é o quarto discurso de Moisés e a aliança moabítica, mas então Moisés repete todas aquelas leis. Pode passar o outro slide, por favor, Joyce. Então, a gente vê que a Deuteronômio é a repetição da lei, né? E a gente vai ver também o seguinte, que Gênesis, nós já vimos isso, só trazendo a recordação, que foi a ruína do homem, e a gente vê Jesus como a árvore da vida, em Êxodo é a redenção do homem, Jesus como cordeiro pascal, Levítico é adoração e serviço, Jesus, o nosso sumo sacerdote. Números é o caminhar com Deus. Jesus é a nuvem que acompanha o povo. E Deuteronômio agora é a palavra de Deus. Jesus é a nossa terra prometida. Nós vemos aqui como que vai avançando o propósito de Deus na história do homem e no próprio propósito dele, da redenção do homem, né? É muito bonito isso, a gente vê, então, as coisas como vão caminhando. Pode passar o outro slide, por favor. Então, a gente vê que lá no Sinai, a lei foi dada. O Sinai e Horebe é a mesma coisa, são os mesmos montes. A lei foi dada no Sinai, mas em Deuteronômio essa lei é explicada. Então, como a gente falou, é uma nova geração, essa nova geração precisava ouvir exatamente o que aconteceu lá no Sinai. Eles não tinham visto, a maioria deles não tinham visto nem ouvido aquilo, né? E outra coisa importante, eu quero que vocês já vão abrindo aí, Jó 33:14, outra pessoa abre Salmo 62:11, e outra pessoa pode abrir para mim, por favor, Isaías 28:10. É o princípio da repetição. É importante essa repetição na palavra de Deus. Então, nós vamos ver lá, alguém achou aí Jó 33:14, ou Salmo, ou Isaías? Por favor, lê para nós. Já achei. 28:10, Isaías, você quer que lê primeiro? Isso, pode ser. Isaías 28:10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Só esse? Exatamente isso.
Então a palavra de Deus é isso, é preceito e mais preceito, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. A gente acha um pouquinho aqui no Antigo Testamento, acha mais coisa no Novo Testamento, e assim é assim que a palavra de Deus funciona. Então, esse é o princípio da repetição. Alguém pode, que já achou os outros textos, ler para nós, por favor? Salmo 62, 11. Deus falou uma vez, duas vezes. Ouve isto, que o poder pertence a Deus. Amém. Tá vendo? Deus falou uma vez e falou duas vezes, né? Quer dizer, ele fala mais do que duas vezes. Para nós, infelizmente, que o nosso ouvido é tampado, né? E Jó 33, 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Olha bem. Então, Deus vai falando, né? A palavra de Deus fala que Deus se revela através da natureza e através da própria palavra dele. Deus fala de várias maneiras e fala conosco, mas nós não estamos atentos muitas vezes, né? Então, esse princípio da repetição é muito importante. Paulo repetia as coisas e toda a Bíblia é muita repetição. Nós sabemos que 365 vezes está escrito não temas na Bíblia, então são várias repetições. A gente vê que esse livro é muito importante, porque os reis, eles deveriam ler e copiar esse livro. Depois vocês vão ver esses slides, a gente vai mandar pelo WhatsApp, vocês podem conferir esses textos ali. Os reis deveriam copiar e ler. Isso aí, gente, tem um aprendizado para nós hoje. Muitas vezes, quando a gente quer estudar um texto da palavra de Deus, um versículo, é muito bom você copiar aquele versículo. Você vê que seu entendimento parece que fica mais claro. Você copia, pega um papel, um lápis e copia aquilo ali, né? É importante. Então, os reis deveriam copiar, ler e copiar. O povo deveria escrever nos umbrais das portas, na testa, no braço. Inclusive, até hoje a gente vê alguns judeus com uma caixinha pregada aqui na testa deles, que são essas leis. Infelizmente, às vezes só está ali naquela caixinha, não está no coração, né? Deveria ser lido e explicado para o povo, para todo o povo. Eles reuniam na época da festa, né, do tabernáculo, e essa lei tinha que ser lida e explicada para criança, para mulher, para todo mundo. E outra coisa importante, o Senhor Jesus citou esse livro, quando na tentação com o inimigo, Jesus citou esse livro totalmente, o livro de Deuteronômio. Vocês podem depois conferir, examinar ali na tentação de Jesus, em Mateus 4, de 1 a 11, e esses versículos que estão citados aí, de Deuteronômio. O inimigo citou também a Bíblia, mas ele citou de uma maneira camuflada, né? Uma maneira com outro sentido. Então, é muito importante a gente ver isso. Pode passar outro slide, por favor, Joyce. Pedro e Estevão também citam esse livro. Vocês podem ver lá em Atos, e citam Atos 3, 22, 23 e Atos 7, 37. Eles falam sobre Deuteronômio. E Paulo também, quando Paulo cita lá em Romanos, que a palavra não está longe de nós, mas está perto, né? É também um texto de Deuteronômio. Nós já falamos que é uma nova geração que estava se levantando, e a gente vê a diferença de Deuteronômio e Números, porque Deuteronômio, a terra está à frente do povo, e a terra é perspectiva, mas em Números é o deserto. Lembra que nós falamos que em Números, o pano de fundo de Números é o deserto, mas Deuteronômio é a terra prometida, né? Agora, tem essa descrição da terra prometida, é importante que a gente leia esses versículos, vamos abrir aí, Deuteronômio 6, 10 e 11, Deuteronômio 8, 7, 9 e Deuteronômio 11, 10, 15. São bastante textos, mas é importante que a gente leia. Alguém abre e vai lendo para nós, por favor. O 6, amarrem-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Isso é o Deuteronômio 6? Ah, não, é 10, 6 a 8, desculpa, gente. 6, 10 e 11, Isso, pode ler.
O Senhor, 10 e 11. Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isto acontecer e vocês Olha bem. ficarem satisfeitos. Isso. Olha bem, eles iam conquistar a terra que eles não tinham feito nada, né? Lá em Deuteronômio 8, 7 e 9. Porque o Senhor, teu Deus, te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tem cavaras de... Tu cavarás o cobre. Isso. Deuteronômio último. 11, Isso, 10 a 10, 15. 15. A terra em que estás entrando, a fim de tomares posse, não é como a terra do Egito, de onde saístes, e onde semeavas e éreis obrigados a fazer toda a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra na qual logo que atravessardes o Jordão entrareis, para ela tomardes posse. É terra de montes e vales exuberantes, alimentados pelas chuvas do céu. É uma terra pela qual Deus tem zelado com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se de fato obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Podereis assim recolher teu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Darei toda a erva no campo para os vossos rebanhos, de modo que podereis vos alimentar e ficar plenamente satisfeitos. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, olha só que descrição dessa terra, né? Era uma terra que não faltava nada. Além de não faltar nada, os olhos do Senhor estavam sobre essa terra, do início do ano até o final. Uma terra que Deus guardava com carinho, né? Com cuidado para esse povo. Agora, nós sabemos que essa era a herança daquele povo de Israel, certo? Mas nós temos a nossa herança também. Quem que é a nossa herança? É o Senhor Jesus. Ele é a nossa terra prometida. Eu sei, nós sabemos que tem muitos hinos que falam da Canaã, como Canaã sendo o céu. Sim, nós vamos ter essa terra maravilhosa no céu, mas Deus está querendo dizer que desde agora, quando a gente recebe o Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele é essa terra prometida. A gente não precisa ficar no deserto rodando, não. A gente tem que possuir essa terra que o Senhor já prometeu para nós. Então, nós vamos ler aqui lá em Efésios, vocês abrem também, por favor, esses trechos aí. Efésios 3, 8. 1 Coríntios 1:30 e Efésios 1:3. 3:8, né? Isso. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha bem, são as insondáveis riquezas de Cristo. Tudo aquilo que a gente precisa está em Cristo. Todas as riquezas que nós precisamos estão em Cristo. Isso é uma coisa muito maravilhosa, queridos, porque Cristo é tudo. Deus nos deu o melhor que Ele tinha, o melhor que Ele tinha. É verdade. Deus nos deu Jesus Cristo, é o melhor do que tudo que Ele tinha. Então, Ele é a nossa herança. Alguém lê 1 Coríntios 1:30. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Olha bem, nós estamos em quem? Em Cristo. Está aí? Cristo Jesus.
Estamos em Cristo Jesus. Por que que acontece que a gente fica muito mais tempo mesmo no deserto do que nessa terra que mana leite e mel? Por quê? Porque a palavra de Deus está falando que nós estamos em Cristo Jesus. Nós não cremos nessa palavra totalmente. A gente confia mais nos nossos sentimentos, talvez naquilo que a gente é ou naquilo que a gente faz. E a gente acredita muito pouco naquilo que é a palavra de Deus. Paulo repete várias vezes. O resumo das cartas de Paulo são em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele fala muitas vezes. Aí, Joyce, pode passar de novo. Então, a gente vê que Cristo Jesus, ele é a nossa herança. E isso é uma coisa muito importante. Em Deuteronômio tem a profecia sobre Jesus, lá em Deuteronômio 18:15. Alguém abre para nós? Não precisa abrir Atos 3:22, que é a mesma profecia citada lá. Alguém abre, lê para nós. Hã? Deuteronômio 15? 18:15. 18:15. Então, 18:15. O Senhor teu Deus te o Senhor teu Deus te suscitará, um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhantes a mim, e a ele ouvirás. Então, essa é a profecia sobre Jesus. O Senhor Deus ia levantar um profeta, né? E que eles deveriam ouvir esse profeta. Lá em Atos 3:22, Paulo cita esse texto lá em Deuteronômio, é a profecia sobre Jesus. Agora, existe também essa lei, ou tipo, não vou falar que é lei, mas essa afirmação, por isso que os judeus tiveram muita dificuldade de que Jesus era o Messias, porque tem a maldição de todo que for pendurado no madeiro, está lá em Deuteronômio 21, 22 e 23, e alguém pode abrir para mim Gálatas 3:13. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo foi considerado maldito por causa de nós. Ele recebeu essa maldição no nosso lugar. Alguém abre Gálatas 3:13. 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Está vendo, queridos? Mas eles não conheciam isso. Eles não creem que Jesus podia ser o Messias, porque eles só viam um Messias vencedor, triunfante, e eles pensavam sendo o Messias de resgatar a terra deles. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro por nossa causa, no nosso lugar. Então, nós vemos, gente, que a herança de Deus é o seu povo. Deus é a nossa herança, Jesus é a nossa herança, mas a herança de Deus é o seu povo. Vocês podem abrir esses textos aí que são importantes da gente ler, mas vocês veem o seguinte, eu fico pensando, aquele que é o Criador dos céus e da terra, que se assenta no trono do universo, qual que é a herança dele? Com quem que ele quer ter comunhão? Conosco. Somos nós, esse povo complicado, enjoado, difícil, desobediente, incrédulo. Cheio de mimimi. Que amor Exatamente, somos nós. Vocês já pensaram isso? Diante dos anjos, querido, dos anjos de Deus, quem que é a herança de Deus? Somos nós. Somos nós. Isso é uma coisa muito, muito grande para a gente poder entender. Nós não conseguimos entender. Nós cremos isso aí, né? Então, alguém já achou esses textos aí? Vai lendo para nós, por favor. Deuteronômio 7:6. Pois tu és um povo consagrado. Yahvé teu Deus foi a ti com o Senhor. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Aleluia. Aleluia. Amém. Isso, agora pode ler Efésios 1:11. Esses textos aí de cima, da herança de Deus, do seu povo, Efésios 1:11. Quem leu Efésios 1 já pode ler o 13 e o 14 também, por favor. Outro abre lá em Deuteronômio 32:9 e outro Salmo 33:12. Efésios 1:11.
Isso. Então, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isso. Pode ler o 13 e 14 também, Ah, Vera, por favor. Então, tá. Então, vou no 12 ainda. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele é o selo. Ele é o selo. Nós somos selados com esse Espírito Santo. Lá em Deuteronômio 32, 9. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Olha só. Nós somos herança de Deus. Salmo 33, 12. Eu amo esse salmo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Olha só. Louvado seja Deus. Agora, 1 Pedro 2, 9, para a gente fechar aí. 1 Pedro 2, 9. Só. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, nós somos esse povo de propriedade de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Veja bem, queridos, o Novo Testamento está inserido no Antigo e o Antigo está inserido no Novo. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Nós já vimos isso, que o Antigo Testamento eram figuras e agora o Novo, então, é a realidade. Por isso que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Então, a gente vê que essa herança que Deus quer que a gente conquiste é o Senhor Jesus Cristo. Certo? É essa terra que mana leite e mel, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê o seguinte, olha, a gente está em Cristo, porque quando o povo saiu do Egito, isso mostra a nossa salvação. Deus nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, né? Então, quando o povo saiu do Egito, é a nossa redenção, a nossa salvação. Nós fomos salvos? Fomos, louvado seja o Senhor por isso. Mas Deus não quer que a gente fique no deserto. Então, estar em Cristo é redenção, mas Cristo em nós é santificação. Nós temos essa vida de Cristo em nós. E estar em Cristo faz do céu nosso lugar. Louvado seja Deus, quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, nós já fomos selados com o Espírito Santo. Mas veja bem, Cristo em nós faz da terra a nossa oficina. Esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Você viu que é porque a gente proclamar essa mensagem para o mundo. Então, a gente só pode proclamar essa mensagem, querido, quando a vida de Cristo está em nós, transbordando em nós, né? Então, nós vamos passar agora para os discursos. Eu até falei de uma tarefinha, eu falei meio, como é que eu vou dizer? Muito por cima, né, na última sexta-feira. E aí, eu não sei se alguém leu, se alguém quer falar alguma coisinha, você tem um pouquinho de tempo. Se você leu algum discurso desse, quer compartilhar alguma coisa, eu gostaria de deixar aberto, assim, mas bem rapidinho, para a gente não demorar muito, certo? Alguém conseguiu ler? Alguém preparou alguma coisa? Oh, meu Deus, desculpa. Não tem problema nenhum, não. Só estou querendo saber para dar oportunidade para vocês participarem também, não ficar só eu, né? Mas eu vou deixar uma tarefa bem grande para vocês, sexta-feira que vem. Porque vocês têm que ganhar um diploma, né? Porque depois que fizer todos esses livros todos, né? Tem que até ganhar um diploma aí de mérito.
Então, vem os discursos de Moisés, então, são 4 discursos. O primeiro discurso, que vai de Deuteronômio 1 a 4, capítulo 1 até o capítulo 4, é um discurso histórico. Moisés recorda tudo aquilo que aconteceu desde que eles saíram do Egito, etc. e tal. E Moisés fala mesmo, ó, vocês são um povo rebelde, de dura serviço, vocês são infiéis, mas Deus permanece fiel. Então, Moisés conta toda aquela história, como nós falamos, era uma nova geração que estava ali, né? O segundo discurso de Moisés é a repetição realmente da lei. É um discurso legislativo, vai do capítulo 5 até o capítulo 28. O que Deus quer mostrar para aquele povo e para nós, que o espírito da lei é o amor. Amarás o seu teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, né, etc. E Moisés repete várias vezes, ouve, ó Israel. O problema, gente, não é o nosso ouvido, mas é o nosso coração. Alguém pode abrir para mim lá em Hebreus 3, 7, 8, e alguém abre João 14, 21, 23 e 24, por favor. Hebreus 7, 8. Aliás, ali são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aqueles de quem se testifica que vive. É 7, 8? 7, 8? 3, Hebreus 3. Ah, 3, Deixa eu me ver se eu perdoe. fiz 3, Hebreus 3, 7 e 8. 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. 7 e 8. Olha bem, ouvir a voz e não endurecer o coração. O problema é o coração. E agora João 14, 21, 23 e 24. Posso ler? Pode. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha Amém. bem que coisa séria aí, irmãs. Quem me ama, guarda a minha palavra. Se nós amamos ao Senhor, nós devemos guardar a palavra dele. Se a gente guarda a palavra do Senhor, porque a gente ama ao Senhor. Nós vamos ver isso um pouquinho mais aí em Josué, sobre essa importância da palavra. O terceiro discurso, que vai do capítulo 27 ao 28, é um discurso profético. É tudo aqueles propósitos de Deus com relação à nação de Israel. Que a nação de Israel seria o testemunho de Deus aqui na terra. Infelizmente, a nação de Israel falhou e tem falhado. Ela não tem apontado a Deus assim como testemunho, se bem que uma das coisas importantes da nação de Israel é saber que Deus fez uma promessa para essa nação e não existe, socialmente falando, sociologicamente falando, nenhuma nação que tenha desaparecido por mais de 1000 anos, que ela volte a se tornar uma nação. E isso aconteceu com a nação de Israel. Então, isso é o dedo de Deus. Isso é um milagre. A nação de Israel em 1948, 28 de maio, se não me engano, ela ter sido reconhecida pelo mundo todo que era uma nação. Então, isso foi o dedo de Deus, uma das promessas, das profecias sendo cumpridas. Quarto discurso é a nova aliança, que é a aliança moabítica, não é a nova aliança do Novo Testamento, né? Essa aliança moabítica é a aliança da lei mais a misericórdia de Deus. Está no capítulo 29 até o capítulo 30. Hoje, nós, como igreja, estamos na nova aliança, que é a graça. Quando o Senhor Jesus Cristo, na última ceia,
ele ceou com os apóstolos, ele falou assim, ó, essa é a nova aliança, que era o sangue dele sendo derramado e o corpo dele sendo partido por nós. Então, essa é a aliança que nós, sob essa aliança, nós vivemos hoje, louvado seja o Senhor. É sob a aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo. Certo? É por isso que ele falou que a gente tinha que beber o seu sangue e comer da sua carne, porque ele tem que fazer parte de nós, ele é parte de nós. Então, queridos, para o final de Deuteronômio, existem tem registros e alguns eventos finais da vida de Moisés, que são importantes também. Então, assim, a gente faz um resumo grande da vida do livro de Deuteronômio. E a gente vai começar o livro de Josué agora. Certo? Pode passar aí, Joyce, por favor. O livro de Josué, esse aí é o final. Deus carregou. Isso eu queria falar também, que tem um versículo aí em Deuteronômio 32:11, que é um versículo muito lindo, eu queria deixar com as irmãs. Esse versículo, 32:11. Deus fala assim, olha, é no cântico de Moisés. Muito lindo. Fala assim, olha, depois vocês leem esse cântico de Moisés. E Deus fala assim, como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Deus falou que ele guiou aquele povo como águia. É uma figura muito bonita, porque se a gente estudar sobre a águia, é muito lindo quando a gente estuda sobre a águia e vê tudo aquilo que Deus faz conosco e fez. Uma das coisas, é isso que ele está falando aqui, é que a águia, ela vai tirando, quando os filhotinhos vão começando a chegar na época de voar, aprender a voar, ela vai tirando toda aquela forragem do ninho. O ninho vai começando a espetar os filhotes, para eles não quererem ficar naquele conforto, certo? Isso a gente vê acontecendo na nossa vida muitas vezes, porque a gente quer ficar bem ali, né? No conforto, né? No quietinho, no quentinho, mas Deus vai tirando aquele conforto, aquela águia vai tirando o conforto. E o que que acontece? Aí ela faz o ninho dela lá no alto dos penhascos, né? E aqueles pintainhos, eles precisam aprender a voar. Então, a águia pega aquele pintainho e solta ele lá de cima, para ele aprender a bater as asinhas. Mas o que que acontece? Ele não sabe ainda, né? E ele fica doido e tentando aquele negócio todo, mas a mamãe águia está ali. Quando está pertinho do chão, a gente acha que ele vai esborrachar no chão, a mamãe águia pega ele e levanta. É isso que esse versículo está falando aqui. É uma coisa muito linda, é aquilo que Deus faz conosco. Ele tira aquele conforto nosso e põe a gente para aprender a voar. E a gente não sabe. E a gente fica voando e esperneando, tentando movimentar as nossas asas, mas ele não deixa a gente arrebentar lá no chão. Quando a gente acha que vai chegar e arrebentar, ele nos pega e nos carrega e coloca no ninho, até que a gente aprenda a voar. Isso é uma figura muito linda. Depois vocês leem esse cântico de Moisés ali em Deuteronômio. Desculpe, foi isso que Deus fez com aquele povo, e é isso que Deus faz conosco hoje, né? Então, nós temos a vida de Cristo em nós, e se amamos a Deus, a obediência se torna um prazer. E assim nós nos deleitamos na nossa terra prometida. Lá em João 10:10, Jesus fala o seguinte: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é só vida, nós já temos a vida quando nós aceitamos Jesus, mas Jesus quer que a gente tenha uma vida em abundância, e essa vida abundante é que nós vamos ver lá em Josué. Eles vão conquistar a terra, aquilo que eles não conseguiram conquistar antes, eles vão conquistar a terra agora. Então, Jesus aqui em Josué, ele é o nosso Josué. Ele faz a gente conquistar essa terra prometida. Nós vamos ver em cada detalhe, pode passar aí, por favor, Jorge, nós vamos ver em cada detalhe de Josué que não foi pela força do braço deles, eles não tinham condição, eles não eram guerreiros. Mas Deus deu a estratégia de cada povo para eles vencerem aquela batalha. Então, a gente vê que é assim na nossa vida também. Porque lá no deserto, a nossa luta é contra a carne, a nossa carne.
A nossa carne, queridos, infelizmente, nós vamos ter essa carne até quando a gente morrer ou quando Jesus voltar. A nossa carne é terrível. O que significa a nossa carne? A nossa carne significa eu no trono da minha vida. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Jesus, você fica aí, você me salvou, já está muito bom, agora eu vou viver da maneira que eu quero. Eu vou gastar meu tempo do jeito que eu quero. Eu vou me vestir do jeito que eu quero. Eu vou ler o que eu quero. Eu vou assistir os programas que eu quero. Eu vou comer o que eu quero. Não é assim. Quando Jesus está no trono da nossa vida, é diferente. Quando a carne está sob o nosso pé, é diferente. Porque a nossa carne, ela quer sombra e água fresca, né? A nossa carne quer ficar na frente da televisão, comendo, sei lá, pipoca, tomando sorvete, sei lá o que é, e não fazer mais nada. Estudar a palavra de Deus, eu estou muito cansada, né? Isso é a nossa carne. Todos nós somos assim. Nós temos que lutar contra isso. Isso é a nossa carne, né? Bom, vamos ver aí. Josué é possuindo a terra. Então, Josué se levanta. Ele andava muito próximo de Moisés, depois nós vamos ver. E quando a gente começa o livro de Josué, a gente começa os livros históricos, que vão de Josué até Ester. Os livros históricos, eles narram a história de Israel em relação a Deus. Aqui a Bíblia não se preocupa de falar sobre a história dos outros povos, o que aconteceu, mas é tudo aquilo de Israel com relação a Deus e o propósito de Deus. Então foi selecionado dentro da história da nação de Israel os fatos relacionados com o desenvolvimento do reino de Deus, isto é, o propósito de Deus sobre a terra. Através da história de Israel, nós vamos ver a promessa de Deus se cumprindo, apesar da nossa infidelidade. A semente de Abraão é trazida para a terra para abençoar as nações. Isso aqui diz respeito a nós também. Pode passar outro slide, por favor. Então, isso nós vamos ver, isso é o livro de Josué. Então, nós vimos aqui isso que eu falei. Esses livros históricos de Josué e Esté, eles iniciam com a morte de Moisés, e terminam 400 anos antes do nascimento de Jesus, até o último livro lá dos profetas. Eles podem ser divididos em 3 partes, são os livros históricos, vocês estão entendendo, né? Da morte de Moisés até a ascensão de Saul, são 355 anos, que é a teocracia, Deus sendo o rei deles. Deus era o rei. A segunda parte é da ascensão de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, até a queda do reino de Judá, que foram 510 anos, que é a monarquia. Depois, a terceira parte é a nação de Israel sob o domínio estrangeiro, até o fim da voz dos profetas, que são 190 anos, até Malaquias, né? Que é a dependência desse povo. Mas Deus, mesmo com a infidelidade do povo, mesmo o templo sendo destruído, Deus continua cumprindo o propósito dele. Nós vamos ver isso. Como que Deus vai escrevendo essa história. É muito lindo. Então, isso é o resumo dos livros históricos. O livro de Josué, então, a gente voltando para o livro de Josué, ele pode ser dividido em 3 partes. É a entrada na terra, Josué 1 a 5. A conquista da terra, que é Josué de 6 até 12, e a posse da terra, que é Josué 13 a 24. O nome de Josué era Oséias, que significa libertação ou salvação. Moisés mudou esse nome para Joshua, que significa Josué, ou Joshua, né? Em inglês, eu acho, não sei. Significa Jeová Salvador. Ele era da tribo de Efraim e ele nasceu no cativeiro lá no Egito. E ele acompanhava Moisés muito de perto. Pode passar outro slide, por favor, Joyce. Josué ele tinha um espírito lutador. A gente vai ver lá no início, quando o povo saiu do Egito, já apareceram os amalequitas para lutar contra eles. E foi Josué que foi lutar. Moisés, ele mandou Josué lutar. E foi quando Moisés ficou no monte e Arão segurava um braço de Moisés e Ur segurava outro braço de Moisés. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o povo de Israel ganhava. Quando estava com as mãos para baixo, os amalequitas ganhavam. Isso é uma figura muito importante da intercessão, né? E Moisés estava lá, e Josué estava lá embaixo lutando contra os amalequitas. Os amalequitas ali significa a nossa carne mesmo, viu? É a luta contra a carne, aquilo que eu estava falando. É a luta diária, toda hora, todo dia. A nossa carne, quando a gente pensa que ela está fraquinha, ela não está. Eu gosto sempre de dar o exemplo daquele... Acho que vocês não lembram, não, mas
Na minha época tinha um brinquedo chamado João Teimoso, que era assim, você pisava na cabeça dele, ele ia até no chão. Se você tirasse o pé da cabeça, ele ficava em pé, rapidão. Essa é a nossa carne, desse jeito. Você pisa a cabeça dela, você pensa, agora morreu. Na hora que você tira o pé, ela fica em pé com toda a força do mundo. Essa é a nossa carne. Então, essa ali é realmente a nossa luta contra a carne. Aqui, quando chega na conquista da terra prometida, é luta contra principados e potestades. Por isso que Deus é que ganha essa batalha. Então, somente Cristo pode vencer essa batalha da nossa carne. Lá em Gálatas 2:20 fala, porque agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, né, que me amou e esse mesmo se entregou por mim. Então, é uma vida de fé. Não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu sou, mas é aquilo que Deus afirmou na palavra dele. É nisso que a gente tem que olhar. Olhar e firmar, queridos. Essa é a nossa vitória. Josué também tinha um espírito de permanência. Enquanto Moisés, depois vocês podem ver, enquanto Moisés estava lá no monte Sinai recebendo a lei, Josué ficou aqueles 40 dias, não junto com Moisés, mas numa parte embaixo. Ele não estava lá com o povo e nem estava com Moisés, mas estava lá na parte, lá ali no monte. Eu não sei também se ele ficou em jejum também esses 40 dias como Moisés, mas ele tinha um espírito de permanência. O Salmo 91:1, que nós gostamos muito, né? Fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas nós esquecemos que é aquele que habita, né? Aquele que visita de vez em quando, mas é aquele que mora, que tem essa comunhão o dia sempre, todo dia. Então é esse. E nós achamos que é aquele que visita. De vez em quando as coisas começam a apertar, eu corro lá para esse Salmo 91. Não é assim. A gente precisa ter uma comunhão com Deus. Não que Deus queira nos punir por isso, mas Deus quer que nós conheçamos a Ele, o coração dele. E Josué, então, ele tinha fé. Ele não olhou para os gigantes. Vocês lembram quando a gente falou dos gigantes? Ele olhou para Deus. Deus tinha prometido aquela terra, então não importa os gigantes. Ele prometeu aquela terra, é palavra de Deus. Então, os gigantes, para mim, eles se tornam anões, porque Deus prometeu. Então, ele tinha um coração de fé. Pode passar outro slide, por favor, Joyce. Isso aí, então, a gente vê que é importante agora. No início da palavra, no início do livro de Josué, fala muito sobre a palavra de Deus. E isso é muito importante para nós, queridos, porque é essa palavra que nos alimenta. Como nós vamos alimentar o nosso espírito? Pela palavra de Deus. Como nós vamos encher a nossa mente? Com o que nós estamos enchendo a nossa mente? São com as notícias do dia a dia? É o que enche a nossa mente? É o nosso medo da morte, do nosso medo da falta, o nosso medo. O que enche a nossa mente? Ou é a palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu para nós? Então, olha aqui. Existem dois termos que, infelizmente, no português, eles são traduzidos da mesma forma como palavra, mas eles não significam a mesma coisa. É logos e rema. Logos é a palavra escrita, rema é a palavra viva. Nós precisamos ter o logos no nosso coração para que o Espírito Santo se transforme em rema, transforme em vida. Então, alguém abre, vocês podem abrir esses trechos aí para nós, por favor. Alguém abre Colossenses 3,16. Outro abre em 1 João 2,14. Outro lá em João 14,23. Vão abrindo aí, por favor. Alguém achou Colossenses 3,16? Habite ricamente. Leia para nós, por favor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso. Essa palavra aí, habite ricamente em vós, a palavra de Deus é o Logos. É a palavra mesma, a palavra escrita. Então, o que significa isso? Significa da gente realmente decorar essa palavra. Nós precisamos encher a nossa mente, decorar essa palavra.
habite ricamente em nós, porque como o Espírito Santo vai trazer à nossa memória, como ele trouxe lá na vida de Jonas, quando Jonas foi engolido pelo aquele peixe, a oração de Jonas está toda dentro da palavra de Deus, ele lembrou daqueles textos. Então, quando a gente está dentro do ventre do peixe, no meio do furacão, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus que está guardada no nosso coração. 1 João 2,14, alguém lê para nós, rapidinho aí, por favor. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escolhi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus... Pode ser. Pode ser isso mesmo, Claudinha. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, essa palavra em 1 João também é logos, é palavra. A palavra de Deus permanece no coração deles. Então, 1 João 2,14. E outro lá, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morar. Então, essa palavra que Jesus falou é palavra escrita. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, guarda a tua palavra no coração para não pecar contra ti. É o Salmo 119, é o salmo mais longo da Bíblia, nós já vimos isso, porque fala sobre a palavra de Deus. Então, como é importante a gente guardar essa palavra, conhecer essa palavra. Agora, nós vemos alguns versículos que falam sobre a palavra viva. Lá em Romanos 10, 17, e outra palavra, a pessoa já abre lá em Efésios 5 e 6. Pode ler para nós, por favor. Romanos 10, 17. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, isso é a palavra viva, a palavra rema. A fé vem pelo ouvir a palavra, né? E essa palavra, e nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o Logos, né? Agora, Efésios 5, 25, 26. A palavra só se torna viva dentro do nosso coração. Vocês já repararam que às vezes a gente lê um texto, lê uma vez, duas vezes, três vezes, mas tem uma hora que você lê que aquilo parece que aquece o seu coração. Aquilo vem de encontro àquilo que você, a sua necessidade. Isso é palavra rema. Lá em Efésios 5, 25 a 26. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso. Para então, você vê, aí apresentar a si mesmo... Não é até o 27? Pode, por favor. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Lê para nós também, por favor, Lu, aí, Efésios 6, 17, a parte B. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Dedos. Essas duas... Então, essas duas aí, elas falam sobre palavra rema, palavra vida. Né, que essa palavra nos lava, essa palavra nos purifica, né, porque é falado em Efésios. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a palavra rema. Então, isso é muito importante, queridos, muito importante, que a gente tenha essa palavra no nosso coração, que a gente guarde essa palavra, que a gente ame essa palavra, porque essa palavra, ela é viva, e ela traz vida, e ela é eterna. Nada, tudo vai passar, mas essa palavra não vai passar. Então, nós vemos aí, então, logo no início, vemos sobre a palavra, e Deus fala o seguinte, várias vezes Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Olha bem, Deus fala, eu serei com você. Nós temos a promessa de Deus, nós temos a palavra de Deus, e nós temos a presença de Deus, para a gente entrar na terra.
O Espírito Santo tem falado conosco a cada dia. Entra, vai, conquista, não fica aqui no deserto, não é essa vida que Deus quer para você. Deus quer uma vida abundante. Jesus Cristo veio para nos trazer vida e vida em abundância. Não é uma vida de miséria ali no deserto, de maná todo dia. Mas é uma vida cheia de outras coisas, de frutas, de cereais, de muitas coisas maravilhosas, que é tudo que nós temos em Cristo, né? E aí, então, eles vão atravessar o Jordão, que significa o batismo também. Lá, quando eles atravessam o Mar Vermelho, é também um batismo, né? Eles saem do Egito, é como se fosse a salvação. Aqui também é o batismo, representa a mesma coisa, mas aqui tem aumenta mais o nosso entendimento sobre esse batismo. Pode passar, por favor, Joyce, outro slide aí para nós. Aí está falando, o batismo é a identificação com eles. 12 pedras, colocaram 12 pedras no meio do Jordão e tiraram 12 pedras. Essas 12 pedras do meio do Jordão significa a morte, e as outras 12 pedras que foram tiradas do Jordão significa a ressurreição. Então, nós somos identificados com Cristo na morte dele. Alguém abre Romanos 6:3, é um versículo importante da gente ver. Paulo fala isso, olha como que são as figuras, né? Romanos 6:3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Isso. Então, nós fomos identificados com Cristo. Quando a gente é batizado, nós somos identificados com Cristo. Gente, o batismo é uma coisa importante. Às vezes a gente pensa, não, eu criei em Jesus, mas batismo, para que batismo? Batismo é importante, porque o batismo é para mostrar para o mundo e para o reino espiritual que nós pertencemos a outro agora. Nós não pertencemos mais à família de Adão, mas nós pertencemos à família de Cristo. Então, o batismo é muito importante na nossa vida, é um marco na nossa vida. Se você, por acaso, não foi batizado ainda, é importante que você seja batizado. Viu? Então, é importante que você procure seu pastor e converse com ele, porque o batismo é importante. Então, a gente vê lá, então, que realmente nós somos identificados com Cristo. E lá, em Romanos 6, ainda em Romanos 6, é falado o seguinte: todos nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, eu estou falando da batismo importante, não é que você vai perder a salvação se você não batizar, não é isso de forma nenhuma. Mas o batismo é um testemunho que a gente dá, viu? Então, isso é muito importante, esse batismo. Então, eles tiveram que passar, a arca de Deus entrou primeiro, vocês viram que a arca entrou primeiro? A arca entra primeiro ali no Jordão, as águas são abertas e a arca entra primeiro. Os sacerdotes ficam segurando aquela arca nos ombros até todo o povo passar. Essa é a nossa identificação com Cristo. Cristo entrou nessa morte e depois, então, quando sai, ele é ressuscitado, né? Glória a Deus por isso. Então, nós somos identificados com ele na morte e na ressurreição. Então, vem essa batalha espiritual. Deus, então, começa a dar as estratégias para ele, como que eles vão lutar para conquistar Jericó. Uma estratégia louca aos olhos do homem. Eles tinham que rodar Jericó, vocês sabem essa história, não vou repetir. E eles tinham que gritar. E foi isso que aconteceu, e eles conquistaram Jericó. E lá em Jericó tinha uma mulher, nós sabemos a história dela também, Raabe, inclusive ela é colocada como ascendente de Jesus, né? Ela era uma prostituta, mas ela creu. E ela fala uma coisa importante aí, porque ela fala o seguinte, que desde quando o povo saiu do Egito, eles já tinham desmaiado no coração deles, porque eles sabiam. Dona Raquel. Está ouvindo agora?
Agora sim. Então, gente, agora são 10 horas. Vocês querem que a gente termine aqui? A gente termina o Josué na próxima sexta-feira? Ou a gente termina, eu acredito que uns 5, 10 minutos, no máximo, a gente termina. Ou vocês querem que a gente continue? Por mim, pode terminar. Por mim, pode continuar. Tá muito bom. Então, vamos ver se a gente faz aqui. Então, olha, Raabe, então, ela já fala, lá em Josué 2:10, ela já fala o seguinte, olha. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis, etc. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Veja bem, Deus já tinha dado aquela terra para eles, desde a primeira vez que chegaram lá, mas eles não creram. E eles ficaram rodando no deserto 40 anos, porque eles não creram. Raabe aqui está falando, olha, desde quando vocês saíram do Egito, nós já começamos a tremer as pernas, porque nós sabemos que vocês vão conquistar essa cidade. Então, porque essa mulher teve um coração de fé, os espias falaram que ela colocasse um cordão vermelho na janela dela, para que ela e toda a sua família fosse salva. E realmente foi isso que aconteceu. Ela e toda a família foi salva, porque ela creu. Isso é muito importante. Por isso que no livro de Josué, Jesus é esse fio escarlate, esse fio vermelho, né? Isso é muito lindo. Aí, o povo lá de Israel, esse cara, então, nós conquistamos essa terra, tá tudo ótimo, e foram para Ai, é muito menor que Jericó, tá facinho, né? E foram embora para Ai sem pedir orientação de Deus. O que aconteceu? Perderam a batalha. E aí veio um desânimo muito grande sobre eles. E aí Deus falou, olha, além de vocês não terem me ouvido, há pecado no meio de vocês, que Deus falou, vocês não peguem nada em Jericó, nada, nada, nada. E Acã pegou, nós sabemos, uma capa babilônica, sempre a Babilônia está no meio das coisas de Deus, tumultuando, né, e sujando as coisas de Deus. Então, nós sabemos disso, que houve esse problema, desculpa, mas também porque eles não pediram orientação de Deus. Isso acontece conosco, a gente pensa, nós vencemos, então agora, isso aqui é fichinha para nós. E não é assim, queridos, não é assim. Então, a gente vê que todas as estratégias, nós vimos que em Canaã, bom, vou voltar aqui só um pouquinho, no deserto a batalha é contra a carne, nós já vimos isso. Em Canaã, a batalha é contra as forças espirituais do mal. Vocês podem ver lá em Tiago 4:7, fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus já venceu essa guerra na cruz. Lá em Colossenses 2:15, é um versículo importante da gente ler. Se eu abrir primeiro que vocês, eu vou ler, senão vocês leem para mim. Colossenses 2:15. Jesus já venceu essa batalha. Isso é que nós temos que crer, é isso que nós temos que guardar no nosso coração. 2:15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor já venceu essa guerra. Deus já tinha vencido aquela guerra toda, eles não precisaram fazer nada. Eles conquistaram a terra que eles não construíram, não plantaram, Deus já tinha preparado tudo. Isso é o Senhor Jesus Cristo, queridos, isso é o Senhor Jesus Cristo. Todas as estratégias foram dadas por Deus em toda a guerra. É muito interessante a gente ler as estratégias que Deus deu e como eles foram vencendo. Lá em Zacarias 4:6 fala assim, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então é essa maneira que nós temos que vencer essas guerras, porque são guerras espirituais. O Senhor Jesus Cristo já venceu por nós, ele já foi à nossa frente. Isso é muito importante. Então pode passar mais uma. Isso, algumas coisas importantes para a gente terminar. Eles dividiram aquela terra pela fé. Eles não tinham conquistado toda a terra, mas dividiram entre as tribos pela fé. Cristo é a nossa herança. Deus falou o seguinte, onde pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado essa terra. Isso é palavra de Deus.
E outra coisa importante que a gente vai aprender agora, aprender não, acredito que você já sabe, vamos lembrar. Cada um de nós tem uma parte, cada tribo tinha uma parte, mas nós possuímos a terra juntos. Rubens, a tribo de Rubens e Gade, eles queriam ficar do lado de cá do Jordão, mas eles ficaram, mas eles foram e conquistaram a terra para os irmãos dele. O que foi dado a cada um é para o nosso bem, é o bem de todos e para a glória de Deus. Porque Deus, nós somos um corpo. Isso aqui é a definição do corpo de Cristo no Novo Testamento. Um é mão, outro é pé, um é braço, outro é olho, mas nós somos um corpo. E a unidade ocorre na diversidade. Deus não quer nós todos iguaizinhos, de forma nenhuma. Deus deu uma personalidade diferente para cada um. Deus deu um dom para cada um. Então, nós temos que repartir esse dom com os nossos irmãos. Por exemplo, a tribo que ficou na beirada do mar, eles tinham peixe para comer. A tribo que ficou no centro, eles plantavam trigo, arroz, milho. Eles tinham que ter uma correspondência, porque senão um ia comer só peixe e outro só ia comer trigo, milho, etc. Então, isso é a nossa vida. É a multiforme sabedoria de Deus. Isso é uma lição para nós. Então, a unidade ocorre na diversidade. O nosso Deus é um Deus rico em criatividade, não é? Tanto que ele fez cada um de nós diferente do outro. Então, ficam duas perguntas para nós. Nós estamos vivendo essa vida em abundância? Nós precisamos ir diante do Senhor e colocar isso diante dele. Ou nós estamos vivendo no deserto até hoje? Nós estamos compartilhando a nossa porção com os irmãos? E são coisas muito importantes, queridos, muito importantes. Nós não recebemos a nossa herança e vamos embora, não é isso. E o próximo slide aí, o último. Tem mais um slide? Tem. Então, o livro de Josué ele corresponde ao livro de Efésios e Atos, porque Atos mostra o evangelho avançando, conquistando, vencendo. No final, queridos, no Império Romano, para cada 3 cidadãos romanos, 2 eram cristãos. E isso porque eles matavam cristãos à riveria. Lembra? Matavam cristãos demais, mas os cristãos, eles não iam com espada, eles iam com a cruz de Cristo. Então, o imperador, isso está escrito na história, o imperador escreveu o seguinte, falou, olha, vamos parar de matar os cristãos, porque quanto mais a gente mata, mais eles aumentam. Porque isso é a conquista do evangelho, isso é o Senhor conquistando a terra que ele prometeu. E nós não podemos esquecer que a arca ia sempre à frente, nós precisamos seguir a arca, nós precisamos dar um tempo para Deus falar conosco, precisamos ver a arca, porque esse caminho a gente nunca caminhou, mas Deus está à nossa frente, precisamos ouvir a voz dele, o que ele vai mandar para nós. Não é a gente fazendo as coisas conforme a necessidade e correndo para cá e para lá, não é assim. Então, olha, o Senhor, ele não nos dá força, ele é a nossa força. O Senhor não nos dá vitória, ele é a nossa vitória. Louvado seja Deus por isso. Eu acredito que esse aqui é o final, né? E tem uma coisa importante que eu vou deixar para falar na próxima, sobre Caleb. Então, depois nós vamos ver isso na nossa próxima aula da outra sexta-feira, né? Então, queridas, nós passamos o nosso tempo um pouquinho. Lá nós vamos entrar no livro de Juízes, é um livro muito triste, tem vários juízes ali. Se você tiver um tempo que gostaria de estudar sobre a vida de um desses juízes e quiser apresentar para nós na próxima sexta-feira, é só uns minutinhos, mas você pode fazer isso, você tem a liberdade de fazer isso. Tem vários juízes, você pode escolher um, e você tem 3 a 5 minutos no máximo para poder compartilhar sobre a vida desse juiz, o que isso falou com você, o que Deus acrescentou na sua vida, ok? Deus abençoe a cada uma. Beijos. Beijo, muito obrigada, dona Raquel, viu? Deus abençoe. Fim de semana beijo, abençoado. gente, Deus abençoe.